Olá, olá pessoal, esse episódio é um episódio muito especial, porque ele é o primeiro episódio do meu podcast, do podcast Negociando Ativos. Então, talvez você esteja me assistindo no YouTube, através do meu canal Heitor Donin, ou através do Spotify, me ouvindo através do Spotify Negociando Ativos. Então, queria dar as boas-vindas a você e como forma de retribuição, né, a demanda que eu estou tendo, principalmente no Instagram, no @declarapsi, eu trouxe para vocês nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto do podcast Negociando Ativos, um dos temas que eu mais recebo dúvidas, que é INSS para autônomos, né? A gente vai contribuir com 11% do salário mínimo, 20% da contribuição do rendimento mensal, 20% do salário mínimo. Como é feito isso? Então, eu vim aqui trazer alguns pontos muito importantes, quem segue Declara-se já sabe, né? Porque a gente tem algumas informações relevantes com relação à reforma da Previdência, né? Causou um burburinho aí e acabou ficando um pouco confuso. Mas eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, bem leve, apesar de que esse conteúdo ele precisa ser falado um pouco mais de legislação, a parte de lei mesmo, decretos, leis. Eu vou falar aqui para vocês, vou citar quais eu vou utilizar, até para dar também maior confiança, maior segurança para vocês com esse conteúdo que eu vou passar. Porque às vezes vocês vão procurar no próprio YouTube, no Spotify ou no Google e vão encontrar algumas informações, talvez as informações nem estejam mais atualizadas. Então é importante aqui, a gente está em junho de 2021, tá? É importante deixar isso claro também, porque houve a reforma da Previdência no final de 2019 e também um decreto muito importante que alterou um texto que a gente vai ver daqui a pouquinho relacionado ao tipo de aposentadoria, que pode ser que influencie sim na questão de se aposentar por 11% do salário mínimo ou 20% do seu rendimento mensal, tá? De cara, vocês podem ver que de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, tá? É porque como tem muita legislação, muito artigo, eu não consigo decorar tudo e eu quero passar realmente todas as leis que eu vou consultar aqui para dar realmente muita segurança para vocês. Já vou aproveitar, independente de onde você estiver assistindo, me segue no Instagram, @declarapsi, passa o feedback lá para mim, por favor, porque é muito importante, né? Episódio piloto, ainda estou aprendendo, então se quiserem deixar sugestões de temas também, por favor, fiquem à vontade. No YouTube é Heitor Donin e aqui no Spotify, no podcast, é o podcast Negociando Ativos, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero acabar com essa questão de 20% sobre o salário mínimo, tá? Por quê? Não existe a contribuição de 20% sobre o salário mínimo. A contribuição de 20%, o famoso código 1007, né? Ele é recolhido em cima da sua contribuição, do seu rendimento mensal. Então, se você ganhou R$4.000 por mês, você vai pagar no código 1007 20% de R$4.000, tá? Não vai pagar 20% em cima do salário mínimo, exceto, é claro, se a sua renda no mês foi um salário mínimo, tá bom? Então, primeira coisa de lado, independente da reforma da Previdência. Segundo ponto também, que independente da reforma da Previdência não vai mudar. Se você é um contribuinte que tem uma atividade de carteira assinada, por exemplo, você é CLT e também presta serviços como profissional autônomo, ou seja, para outras pessoas físicas ou para o exterior, você não pode optar pelos 11%, tá? Isso aí tá na lei. Você, quando tem um vínculo empregatício, um vínculo com alguma empresa também, às vezes você está só emitindo RPA. Então, você presta serviço para uma empresa, emite RPA, não tem carteira assinada, mas mesmo assim, você não pode optar pelo recolhimento de 11%. Isso aqui é muito importante, tá? Você tem que escolher a alíquota de 20%. Eu vou até ler aqui numa parte de perguntas e respostas da Receita Federal, onde o contribuinte pode questionar a Receita, perguntar para a Receita sobre a legislação. Se você não sabe, a Previdência Social, quem faz o controle da Previdência é a Receita Federal, e tem uma resposta que fala muito bem sobre isso. Eu já vou até para a legislação então, já que eu falei os dois pontos mais importantes, né? Que 20% não é em cima do salário mínimo, é em cima da renda bruta mensal, e que se você presta serviço para a pessoa jurídica, sendo CLT, sendo carteira assinada ou você simplesmente presta serviço como autônomo, você não pode optar pelos 11%. Você tem que escolher a alíquota de 20% sobre a sua renda bruta, tá? Lembrando, outro ponto importante aqui, que você tem que recolher no máximo com o teto do INSS, tá bom? Então, vamos supor, você recebe, o teto do INSS é R$6.000, tá? Vou só botar aqui para ficar mais fácil a conta, na verdade é um pouquinho mais que isso.
você recebe R$4.000 de uma carteira assinada, de trabalho de carteira assinada que você tem. E você ganha R$5.000 como profissional autônomo, recebendo de outras pessoas físicas. Então, 4.000 já tem a retenção do INSS e 5.000 você teria que oferecer para a Previdência Social para pagar 20% em cima desses 5.000. Acontece que isso passa o teto do INSS. Então, se você já está ganhando 4 na empresa e está fazendo a retenção desses 4, essa empresa está fazendo a retenção sobre esses 4.000, o que você vai fazer? Você vai diminuir o teto do INSS, que aqui no nosso exemplo é 6.000, do que você já está tendo de contribuição retida do seu trabalho, que é 4.000, vai sobrar quanto? 2.000. Então, desses 5.000 que você está recebendo como autônomo, você não vai lançar ele como salário de contribuição. Você vai lançar 2.000, porque você não vai pagar, você até consegue pagar acima do teto nesses casos, porque o sistema da emissão da guia da Previdência Social não consegue fazer esse discernimento. Mas você vai estar pagando a maior, porque você não vai ter esse benefício lá na frente, uma vez que o teto do INSS é um limite máximo, né, para você ter aí no futuro, quando você se aposentar, o valor da sua aposentadoria. Então, muita atenção se você presta serviço para a pessoa jurídica para não contribuir acima do teto, e aí seria quase que jogar dinheiro fora, tá? Mas vamos para a legislação. O que a legislação falava antes? Na verdade, ela ainda fala, e esse aqui é o principal problema. O que a legislação fala sobre a alíquota de 20% sobre o salário mínimo? Acontece que o profissional autônomo liberal, né, no caso de profissões regulamentadas, é o liberal, você poderia optar pelos 11% caso decidisse abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, olha só, eu Heitor, sou profissional autônomo. Eu não quero o meu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou me aposentar por idade. Logo, eu posso sim optar por 11% do salário mínimo. Então, como se fosse uma troca. Lógico, tem outras coisas aí relacionadas. Outra muito importante também é que como o valor da sua aposentadoria é uma espécie de média, né, do seu salário de contribuições, não é bem assim, é um pouco mais complexo, mas vamos só simplificar para ficar fácil aqui de entender. Se você recolhe 11% do salário mínimo, muito provavelmente o que você vai ganhar, lógico, às vezes varia, mas o que você vai ganhar lá na frente quando você se aposentar é um salário mínimo. Se você recolher 20% em cima da sua renda bruta mensal e você recebe mais que um salário mínimo, o que você vai ganhar lá na frente vai ser, ou deveria ser, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas deveria ser uma média, mais ou menos uma média do seu salário de contribuição ao longo da sua vida, tá? Então, essas eram as duas principais diferenças entre o recolhimento de 11% e o recolhimento de 20%, ok? Principal deles, foquem aqui. Tempo de contribuição, 11% você teria que abrir mão do tempo de contribuição, tá? Eu vou até dar uma lida aqui. Não, mentira. Não vou dar uma lida agora não, que eu vou explicar, contextualizar e depois eu vou falar para vocês a legislação. Acontece que na reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade deixaram de existir e entrou em vigor a aposentadoria programada, que nada mais é do que a aposentadoria por idade, né? Você tem que alcançar uma idade mínima, mais uma outra necessidade que é você alcançar um mínimo de tempo de contribuição. Então, essa é a aposentadoria programada, é a aposentadoria que veio aí no decreto em 2020. E aí começam a pairar as dúvidas. Ora, se não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição e nem por idade, como que eu vou abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição para conseguir recolher 11% do salário mínimo, né? Aí fica essa questão. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na legislação, tá? Eu anotei aqui para vocês. O que acontece? Ainda está em vigor a Lei 8.212 de 1991, que na sua seção 2, artigo 21, parágrafo 2º, diz o seguinte: no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de, item 1, 11% no caso de segurado contribuinte individual. Então, olha só, a gente tem a legislação aqui, né, essa Lei 8.212 de 1991, que fala que você, ainda tem esse texto, né, que você pode optar pelos 11% se você abrir mão do tempo de contribuição, como a gente comentou, né? Ele trata aqui,
pela exclusão do direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, isso já começa a dar algumas dúvidas. Ainda na parte de... Eu vou botar perguntas e respostas da Receita Federal, que é mais fácil de responder, mas isso aqui tem embasamento, tá? É oficial da Receita Federal. Tem lá para todo mundo consultar. Um determinado contribuinte, em 2019, final de 2019, meio de 2019, questionou a Receita Federal sobre a contribuição como contribuinte individual, que são os profissionais autônomos e liberais, sobre a alíquota de 11%. E olha a resposta da Receita Federal. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparada, olha o que a gente comentou ali no começo, né? Sem relação de trabalho com empresa ou equiparada, pode optar pela forma de recolhimento prevista no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212 de 1991. Essa que eu acabei de ler para vocês. Independentemente do valor do seu salário de contribuição, ou seja, do valor que possa auferir no mês a título de remuneração. Então, independente de quanto você receber, você pode optar pelos 11%, de acordo com essa lei, em cima do salário mínimo, independente do valor que você ganhar. Então, a gente tem embasamento da lei 8.212, tem também essa perguntas e respostas aqui, entre aspas, da Receita Federal, mas acontece que lá no seu decreto que regulamenta a Previdência Social, né, o texto, a subseção que tratava a aposentadoria por idade foi riscado e foi alterado pelo decreto 10.410 de 2020, foi em meados de 2020, que fala que a subseção 2, que era da aposentadoria por idade, ela acaba e entra em vigor a subseção 2, que é a aposentadoria programada. Então, olha só, a aposentadoria eu falei da seção 2, que era aposentadoria por idade, mas a seção 1, se não me engano, é aposentadoria por tempo de contribuição, e ela também foi riscada por esse decreto aí 10.410 de 2020, tá? Então, as duas aposentadorias que tratam a lei que a gente leu agora há pouco para a opção da alíquota de 11%, acabaram. E a legislação ela não foi cortada, e se você entrar também no SAL, né, que é o Sistema de Acréscimos Legais do INSS, para emitir a sua guia da Previdência Social, para emitir a sua GPS, você consegue optar pelo código 1163, que é o código de 11% do salário mínimo. Então a gente fica com aquela dúvida, né? Poxa, a legislação mudou, tem um decreto que está alterando, aparentemente a Receita Federal quer sim acabar com esses 11%, pelo menos é o que eu tentei interpretar aqui, mas ainda existe a Lei 8.212 com seu texto original desse artigo, né, em vigor, tratando ainda assim da aposentadoria através da alíquota de 11% do salário mínimo. Tem também aquela resposta da Receita Federal que eu li para vocês, que fala sobre isso, sim, é recente, né? 2019, está em junho de 2021, importante falar isso também. Então, assim, eu conversei com bastante juristas, com alguns advogados, alguns amigos meus, até com o nosso departamento jurídico. A gente até teve que mudar a nossa recomendação por questão de segurança e tudo mais, mas tem muitos juristas que eu pesquisei e vi também, que estão falando que essa aposentadoria programada nada mais é que uma aposentadoria por idade com uma necessidade a mais, né? Com requisito a mais, que nem eu comentei com vocês. Por quê? Porque a aposentadoria programada, você tem que alcançar uma idade mínima. Só depois ela vai ver o tempo de contribuição. Então, ela, teoricamente, é uma aposentadoria por idade. E com isso, existem pessoas interpretando que, ora, se eu abrisse mão da aposentadoria por tempo de contribuição, eu ia me aposentar como? Por idade. E a aposentadoria programada é uma espécie de aposentadoria por idade. Então, olha só que confusão. São 1000 interpretações, a gente ainda não tem resposta oficial da Receita Federal. Estou sempre monitorando, sempre vendo a legislação. O que está em vigor hoje é isso, né? Cabe a interpretação sua. É até melhor você buscar também um profissional adequado para verificar isso, talvez um advogado especialista em direito previdenciário, tá? É importante, vocês sabem que eu friso muito a importância da especialidade. Então é um assunto complexo, tem muita gente que fala que isso vai dar muito pano para manga também, que você vai acabar subindo para os tribunais superiores, eu não entendo muito bem dessa questão, mas que quando tem nos tribunais superiores uma decisão, ela abrange, né, outros processos também, acaba sendo, não sei, talvez vire regra, não sei como isso funciona, então é sempre bom a gente consultar o profissional da área, também especialista da área, no caso algum advogado, mas queria apresentar para vocês
esse tema aqui, porque muita gente fica confusa e eu sei que é muita legislação, você vai até procurar, aí você vai, entra numa lei, entra num decreto, entra não sei aonde e acaba não entendendo nada. Então aqui eu resolvi resumir para vocês, simplificar, não muito, porque é muito importante que vocês saibam também essa questão do decreto, porque não adianta nada também você falar, não, ouvi dizer que pode 11%, ouvi dizer que pode 20%, e não sabe os riscos que está correndo, não sabe nem por que existe essa confusão. Então agora, você ouvindo com calma aqui, você percebeu que ainda tem brecha para o recolhimento de 11%, né? Afinal, tem legislação, tem embasamento legal, tem a opção do Código 1163 na hora de emitir a guia da Previdência Social, mas tem também esse outro decreto de 2020 que deixou as coisas um pouquinho estranhas, tá? Bom, gente, esse foi o meu episódio piloto do podcast Negociando Ativos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem entrar no @declarapsi no Instagram para deixar o comentário de vocês, dizer se vocês gostaram, se não gostaram, sugestão de tema, como é que tá a imagem, como é que tá o som, a imagem para quem tá me assistindo no YouTube, claro. Se você tá me ouvindo, vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal Heitor Donin, que eu vou começar a movimentar ele. E eu preciso de vocês para colocar esses temas relevantes aqui, começando com um tema um pouquinho mais técnico, mas que foi proposital para entender a dinâmica aqui do podcast, para entender a iluminação, a imagem e entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de comentar, compartilhem, por favor, para esse projeto aqui dar mais certo do que já está dando, né? Já nasceu dando certo, e é isso aí, gente. Um abraço, fui!